Olá pessoal, hoje vamos tratar da segunda parte do material que eu já havia gravado na semana passada sobre o coronavírus, com algumas novidades que surgiram desde então nesse assunto. Eu precisei dividir o vídeo em partes porque ele havia ficado muito extenso, ficaria muito indigesto para vocês assistir tudo. Se eu fizesse o vídeo como eu queria fazer, ele provavelmente chegaria perto de umas 2 horas de duração. Então por isso a divisão, e eu já expliquei isso na semana passada. Enfim, vamos fazer uma pequena recapitulação e aí já entramos no assunto de hoje. Na semana passada eu demonstrei a vocês que eu não apenas vivi na China, mas também na própria Wuhan. E é por isso que esse assunto ele tem um pouco mais de importância para a minha pessoa. E é por isso que é um pouco mais difícil para mim tratar disso. Eu já deixei para vocês algumas fotos minhas da minha estadia na China, que vocês vão poder ver de novo daqui a pouco. E eu deixo agora para vocês na tela mais uma imagem minha na China. Eu não vou falar aonde eu estou nessa imagem, eu vou fazer uma brincadeira a respeito daqui a pouco com vocês. Então vamos terminar essa recapitulação breve. Também falamos sobre outros vírus da família do coronavírus, que causaram problemas anteriormente. E por final eu mencionei que eu tenho uma compilação de fotos em um vídeo aqui no meu canal já há bastante tempo da minha visita ao Museu de História Natural de Beijing em dezembro de 2010. Quem tiver interesse em paleontologia ou biologia, dê uma olhada, tem muitas fotos de vários fósseis, é algo que eu acho muito interessante. Se algum de vocês se interessar, fique à vontade para conferir. Como eu já mencionei, na tela para vocês está mais uma imagem da minha estadia em Wuhan. Quem tiver bons olhos pode tentar me achar nesta competição de cabo de guerra realizada na Universidade de Hubei, onde eu estudei a cultura chinesa e o mandarim. Eu não vou dar pistas de onde eu estou na foto neste momento. Quem precisar de uma ajudinha ou não desejar se esforçar com essa brincadeira, pode me perguntar depois pelo Facebook, que eu mostro aonde eu estou. Vamos ver se é fácil encontrar um brasileiro no meio de uma multidão de chineses? Então, quem tiver interesse na brincadeira, vai fundo. Se não, depois, quem tiver curioso, mas não quiser se dar o trabalho, fale comigo. De agora em diante, até o final dessa série, vocês muito provavelmente terão uma combinação de material que eu já tinha gravado para a primeira parte, mas por causa da extensão eu não pude apresentar, e novidades que surgiram desde então. Eu vou fazer o possível para deixar sempre a informação o mais atualizada possível em cada parte, e muito provavelmente alguns de vocês vão assistir esse vídeo depois que essa crise passou e terão informações muito mais atualizadas do que as que eu tenho agora no momento. Mas eu farei o possível para deixar tudo na descrição, as minhas fontes, para que vocês possam ver tudo com mais detalhes. Vamos falar agora da imagem desse animal magnífico que vocês podem ver na tela. E eu não falo de um animal magnífico falando da minha pessoa ou dos chineses, apesar de que o ser humano é um animal magnífico. Eu falo do pangolim, que é esse animal engraçadinho que está aí na tela. Bom, ele está relacionado ao assunto de hoje. Segundo algumas novidades que surgiram, eu vou tratar em mais detalhes depois, ele pode ser a origem desse surto atual do coronavírus. E eu vou tratar disso mais adiante e mencionarei as fontes e tudo mais. Então, vamos seguir. Uma coisa que vai ser muito falado nas fontes que vocês devem encontrar a respeito, se vocês estão não só olhando no que eu deixei na descrição, mas estão procurando por esse assunto por aí, ser mencionada emergência de saúde pública de âmbito internacional. O que significa isso, de onde vem isso, é o que vamos tratar agora. Essa declaração de emergência de saúde pública de âmbito internacional é uma declaração formal emitida por parte da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mas o que ela significa realmente? Será que nós devemos nos assustar com isso? Quantas vezes foi emitida uma declaração dessa? Quando foi que isso foi feito, né? Respondendo a
primeira e segunda pergunta sobre o que é essa declaração e se nós devemos nos preocupar. Ela é uma declaração formal feita pela ONU aos países membros sobre um evento extraordinário determinado a constituir um risco de saúde pública para outros estados através da propagação internacional de doenças e potencialmente exigir uma resposta internacional coordenada, formulada quando surge uma situação grave, repentina, incomum ou inesperada, e que acarretem implicações para a saúde pública além da fronteira nacional do estado afetado, e pode exigir ação internacional imediata. Qualquer epidemia que venha afetar mais de um país e dê sinal de que possa vir a se espalhar, pode levar a esta declaração. Inicialmente, a crise atual não era grave o bastante para que a ONU emitisse tal declaração, mas alguns dias atrás ela foi emitida. Ainda assim, não é motivo para pânico. Tá? Já sobrevivemos a coisas muito piores que isso e nós já vamos falar disso. Até hoje foram emitidas 6 declarações destas. E vocês certamente ouviram falar de todas as outras. A epidemia atual é uma das que eu incluo nestas 6. Então vamos começar. Temos a pandemia de H1N1 de 2009, também chamada de gripe suína. De todos os casos foi o mais sério em que foi emitido essa declaração e nós ainda estamos aqui, vários anos depois. Então, como eu já disse, a crise atual não é razão para pânico. Outra ocasião em que foi emitida essa declaração foi na epidemia de poliomielite de 2014. Também ocorreu no surto de ébola em 2014 na África Ocidental. Também temos a epidemia do vírus Zika de 2015 e 2016, e quem mora aqui no Brasil está bem familiarizada com essa. Também temos a epidemia de ébola em Kivu. E por final, a epidemia atual de 2019 e 2020 do coronavírus em Wuhan. Não há razão alguma para medo ou pânico, e não há muito que se possa fazer enquanto cidadão particular. As medidas no momento devem ser tomadas pelos governos. Os governos devem vigiar as fronteiras, eles devem se certificar de que as pessoas que estão chegando de outros países não estejam portando a infecção, eles devem tomar as medidas necessárias para que, se algum sinal for detectado, os procedimentos apropriados sejam adotados pelos serviços de saúde. Enfim, para o cidadão individualmente não há muito o que se fazer, apenas tomar aqueles cuidados que nós tomamos em relação à gripe, porque também é uma infecção transmitida de forma aérea, e manter uma boa higiene sempre ajuda a manter a saúde. No momento atual, a única preocupação direta que deve haver com a crise é por parte dos governos, como eu já disse. Indiretamente, se você investe na bolsa, você já deve estar sabendo disso, mas houve uma queda nas bolsas da Ásia. Isso deve ter um reflexo no mercado. As bolsas de Xangai e Shenzhen caíram respectivamente 8,7% e 9%, segundo as fontes que estão na descrição. Mas qualquer evento repentino pode surtir algum reflexo na bolsa. Então não é nada que venha ser catastrófico para a maioria das pessoas. A não ser que a pessoa tenha tudo investido lá e a coisa cair de forma vertiginosamente. Mas o governo chinês já está tomando medidas em relação à economia chinesa também. Então o dano causado ao mercado deve ser limitado, não levando então a nenhuma razão para pânico. Agora eu gostaria de falar com vocês a respeito de 2 outras crises causadas por vírus também, que foram muito mais sérias e não têm qualquer relação com o coronavírus.
Primeiro vamos falar da pandemia do H1N1 que ocorreu em 2009. O H1N1 levou à morte de 18 mil pessoas e ele se espalhou por algo entre 20 a 20% das populações analisadas em 2 dezenas de países, levando a classificação deste a altamente contagioso. Estes números são muito mais significativos do que a crise atual do coronavírus de Wuhan. Só o número de mortes da pandemia do H1N1 é superior ao número de casos registrados do coronavírus. A H1N1 no Brasil teve mais de 50 mil casos registrados. Antes nós falamos em 18 mil mortes pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil nós tivemos 50 mil casos. Então não há razão nenhuma para... E casos registrados, que fique bem claro isso. Não há razão nenhuma para pânico quando se fala que na crise atual temos apenas 9 casos suspeitos aqui no Brasil. Nós sobrevivemos a uma pandemia com 50 mil casos registrados no Brasil. Não vai ser a suspeita de 9 casos que vai nos destruir aqui. Tudo bem? Então, deixem o pânico de lado. E agora vamos falar de uma ainda pior que a H1N1. Temos que puxar um pouquinho pela memória para lembrar desta, porque ela é um assunto que boa parte das pessoas que sobreviveu a essa já não está mais viva, porque ela é um pouquinho antiga. Estamos falando da gripe espanhola de 1918. Ela matou aproximadamente 5% da população mundial na época, sendo a mais letal da história mundial. E, mais uma vez, para deixar claro, o H1N1 e a gripe espanhola não pertencem à família do coronavírus, e eles foram muito piores do que qualquer infecção provocada por qualquer variação do coronavírus, seja a MERS, a SARS ou a crise atual. Então não há razão para qualquer pânico, qualquer medo. Nós já superamos casos muito piores do que a crise atual. Eu entendo que algumas pessoas se assustam com os números iniciais, mas as epidemias em geral, quando aparece um vírus novo, elas tendem a ser muito mais graves em seu início, quando ocorre a primeira exposição das populações, porque os sistemas imunológicos das pessoas nunca tiveram contato com aquele vírus ou aquela variação em particular de vírus. Então não se tem um tratamento específico para aquilo, mas à medida que o tempo vai passando, tratamentos vão sendo apresentados, vacinas são criadas, e mesmo as populações, por questão de contato, elas vão adquirindo resistência e a seriedade da crise vai gradativamente diminuindo. Pode levar algum tempo para que isso ocorra, mas é o que normalmente ocorre, né? Se os governos tomarem os devidos cuidados, não há nenhum motivo para pânico. O processo de criação de uma vacina, na melhor das hipóteses, vai levar pelo menos vários meses, porque o vírus tem que ser isolado, a vacina vai ter que ser produzida do zero, ela vai ter que ser testada e verificada várias vezes, em várias etapas clínicas, até ser liberada para uso humano. Então, isso demanda muito tempo. Mas nós já demos um passo muito importante na direção de uma vacina para esse coronavírus específico, que foi o isolamento do vírus que foi conseguido por cientistas e médicos italianos. Para encerrar, eu gostaria de comentar sobre o que eu acabei de falar com vocês na gravação, que com o tempo as pessoas iriam adquirir resistência, tratamentos iriam surgir, vacinas. Ainda não chegamos a uma vacina, é cedo demais para termos uma vacina, infelizmente. Isso demanda tempo, ciência não é mágica. E mágica não existe. Então, eu havia comentado com vocês que à medida que o tempo fosse passando, novos tratamentos seriam apresentados.
E é sobre isso que eu gostaria de falar agora para vocês. Nestes últimos dias tivemos uma ótima notícia sobre esse assunto. Graças ao trabalho de pesquisadores brasileiros, o tempo que se leva para confirmar o diagnóstico do coronavírus caiu de 48 horas para 3 horas. Esse trabalho desses brasileiros maravilhosos não seria possível sem o isolamento do vírus conseguido por cientistas italianos na semana passada. É assim que a ciência funciona. Uma pesquisa leva a outras pesquisas e os benefícios vão se somando. Na descrição vocês podem encontrar um link falando sobre a pesquisa destes brasileiros, a notícia que levou a essa redução do tempo de diagnóstico, que é algo fantástico. Vai facilitar muito o trabalho para conter essa crise. E agora vamos seguir adiante falando do pangolim. Agora vamos falar do pangolim, que foi uma notícia que surgiu esta semana. Agora nós sabemos, de fato, nós temos fontes confiáveis falando sobre a origem do vírus. Ele é originado de pangolins da Malásia. Eu deixo o link do artigo científico e da reportagem que falam a respeito na descrição. O pangolim, ele é um animal selvagem que está ameaçado de extinção já faz tempo. Em toda a Ásia, ele é usado pela medicina tradicional, porque esta atribui a ele certas propriedades desejáveis, digamos assim. Então, as pessoas acabam querendo consumir o pangolim para ter algum benefício. E não há nenhuma evidência de que comer alguma parte do pangolim vai provocar qualquer efeito curativo ou não no ser humano que venha a ser benéfico. Enfim, o que precisamos apontar é que sempre que vamos ter contato com animais silvestres, animais que muitas vezes vivem longe do contato com o ser humano, eles vão portar vírus, bactérias que não estamos familiarizados. E se esses micro-organismos conseguirem passar a barreira da espécie e vierem a afetar o ser humano, é aí que temos problemas como essa crise que surgiu agora. Mas mesmo antes de sabermos qualquer coisa a respeito disso, nós já tínhamos apologistas e farsantes dando seus palpites retirados de onde o sol não brilha. E vocês puderam ver isso na tela essa semana, com uma fake news que eu coloquei ali com o devido carimbinho de fake news, de um apologista de Facebook que colocou um link do YouTube, porque sabe como é que é? Qualquer coisa que você acha na internet é válida, né? Vocês, por favor, não confiem apenas no que eu estou falando. Verifiquem as minhas fontes na descrição. Porque aqui eu estou falando de coisas que não pertencem à minha formação acadêmica. Então, para falar destas coisas, eu estou me baseando em pesquisa, em fontes sérias. E é assim que nós diferenciamos uma fonte que tem uma boa qualidade de uma fonte ruim. Uma fonte que tem uma qualidade, que está preocupada com a veracidade do que alega, vai apresentar as fontes para vocês. Vocês vão poder confirmar se o que eu estou falando tem alguma base ou não. Então, por favor, confiram tudo, como sempre. Semana que vem iremos começar, eu acredito que indo diretamente à apologia de Facebook e YouTube a respeito dessa crise. Então agora eu encerro com o habitual vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!